A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero dar um estudo hoje, eu vou tentar correr um pouquinho aqui, porque ele é um pouquinho longo, mas eu quero falar um pouco aqui sobre as promessas de Deus. Abra comigo em Gálatas, capítulo 3, eu vou ler alguns versículos aqui, versículo 26 de capítulo 3, fala assim: pois todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí versículo 29, olha, fala assim: se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui ele está falando que, como nós pela fé somos de Cristo, né, somos de Cristo, então se somos de Cristo, nós somos também descendentes de Abraão e somos herdeiros conforme a promessa, tudo isso pela fé. Então, por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque tem muita gente que fala assim mesmo: que o Antigo Testamento tinha que arrancar ele, que não serve mais para nada. E não é basicamente assim, irmãos, porque realmente nós não vivemos debaixo da lei. Todo aquele que vive debaixo da lei está debaixo de maldição, né? Então, assim, deixar bem claro assim, que você não tem que guardar a lei mosaica, circuncidar, até mesmo guardar o sábado, e outras coisas, né, que realmente só quem está debaixo da lei está debaixo de maldição e tem que guardar. Mas nós estamos, pela fé em Cristo Jesus, nós agora somos uma nova aliança em Cristo Jesus, mas isso não deixa que nós deixamos de ser descendentes de Abraão, como a Bíblia fala aqui: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então por Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Então, assim, realmente a lei, ela para nós, ela não vale mais. A lei mosaica, a lei que veio ali, ainda vai falar 430 anos depois da escravidão ali, depois que veio a lei, né, que eles estavam no Egito, tudo, aí que veio Moisés, resgatou eles, e através de Moisés veio a lei. Mas nós somos herdeiros conforme a promessa em Abraão, se somos de Cristo, né? Versículo 29. Então, assim, as promessas que foram feitas a Abraão e a sua descendência, ela serve para nós. Então, a gente não pode aniquilar, né? A gente não pode apagar aquilo, porque aquilo é promessa para nós. Por exemplo, eu posso dar algumas promessas aqui, falar em Deuteronômio 28:2, que fala ali que se ouvis a voz do Senhor, as bênçãos vos alcançarão. Aí vai falando ali de várias promessas, quando a gente ouve e obedece a voz do Senhor. Então, promessas que foram feitas aos descendentes de Abraão, ali de bênçãos, e também de correção. Aquilo ali, a gente tem que entender que as promessas são para nós. Se você pode até não fazer a circuncisão agora, você pode até não guardar o sábado, ou deixa eu ver, se preocupar com comida, ou algumas coisas que eram costume dos judeus, que eram deles, da cultura deles. Essas coisas realmente não são para nós. Mas as promessas e também de você obedecer a nova aliança, os mandamentos de Jesus, faz parte. Então você obedece ali, amar ao próximo e por aí vai. Então essas coisas nós temos que entender que as promessas de Deus, elas são para nós também, né? Não é só para judeu, não é só para... Não, nós somos, na verdade, nós somos descendentes de Abraão, pela fé em Cristo Jesus. E tudo isso é pela fé, né? Pela fé. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, se Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, então, assim, pela fé em Jesus, você é descendente de Abraão, da descendência de Abraão. E ele ainda vai falar aqui sobre o filho da escrava, vai falar várias coisas. Nós somos da livre, nós somos da promessa. E então, assim, irmãos,
nós temos que entender que as promessas de bênção, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. As promessas, as proteções, as coisas ali, irmãos, é para nós também. Salmos fala de promessas, 1000 cairão ao teu lado. Pela fé, eu pego tudo aquilo para mim. Porque tem gente que acha que aquilo ali só ficou para os salmistas, só ficou para Davi, para os seus filhos, para a sua descendência. Não, aquilo é para nós, são promessas de Deus. Isaías 1,19, se ouvis a voz do Senhor, comereis o melhor dessa terra. Então, assim, são promessas que eu creio na minha vida. E pela fé eu agarro. E você vai ver assim, mas como é isso? Eu vou explicar algo aqui, irmãos, que Deus, ele não atende necessidade, ele atende fé. Você vai ver no livro de Hebreus ali, capítulo 11, ele vai falando que várias pessoas, Sara, pela fé, mesmo já sendo adormecida, com ventre adormecida, já não podia gerar filho, mesmo assim, ela pela fé ela alcançou o milagre. Vai falar de Raabe, vai falar daqueles homens que apagaram a potência do fogo, vai falar das promessas, vai falar ali que as pessoas elas alcançaram os milagres, os feitos, as vitórias, as conquistas, derrubaram muralhas, vai falar da muralha de Jericó, tudo pela fé. Então assim, eu aprendo e eu entendo que a Bíblia, ela é fé. Tudo é pela fé. Para você alcançar o sobrenatural de Deus, para você alcançar as promessas de Deus, para você alcançar vitórias como os antigos alcançaram, é fé. Não é necessidade. Eu vou deixar claro aqui isso, irmãos. Por quê? Porque todo mundo tem uma necessidade. Todo mundo quer vencer um gigante, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldade. E Deus, ele não atende necessidade, irmãos. Aprenda isso. O gatilho para mover o coração de Deus não é eu preciso. Não é isso. Porque todo mundo precisa. Se fosse assim, todo mundo alcançava um milagre. Todo mundo não precisava você congregar, não precisava você buscar a Deus, não precisava você se santificar. Porque bastava Deus olhar, fulano ali está precisando, então ele vai alcançar o milagre dele. Deus ali, aquela pessoa quer ser um casamento restaurado, uma cura, um milagre, então nem precisa de fé, basta Deus percebeu que a pessoa tem, não, Deus ele não atende necessidade, Deus ele atende fé. Então aprenda que a Bíblia ela se move por fé, você alcançar as promessas, você crê no sobrenatural de Deus. Eu vou contar um testemunho aqui, eu creio que vai dar tempo, esse vídeo acredito que vai ser um pouco mais longo. Eu vou contar um milagre que aconteceu na minha vida do Antigo Testamento. Um dia meu filho, os médicos deram um diagnóstico, ele estava com uma doença na pele e essa doença não tinha cura. Ele tinha 2 para 3 anos de idade, 2 anos e meio, ia fazer 3, ele era bem novinho. Hoje ele já está com 15, vai para 16 já. E ele tinha essa idade. Aí os médicos, ele estava com uma doença bem feia na pele mesmo, é até muito comum aqui no Japão. E essa doença ela não tem cura. As crianças, passam a vida toda até... não tem cura. E aí ele estava com essa doença. E aí os médicos, falando tudo, aí eu fui para casa, eu comecei a clamar a Deus, e uma das vezes que eu estava clamando a Deus, eu falei, Deus, a tua palavra, Senhor, eu creio na tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, Pai, eu creio nas tuas promessas, e a tua palavra me diz que praga alguma chegará à minha tenda, Senhor. E aí eu olhei para a pele do meu filho e falei, Deus, isso aqui é uma praga, Senhor, tu sabes que eu creio, eu mudei a minha vida, claro que se eu não tivesse mudado eu já estaria morto, mas assim, eu tenho fé, eu creio, Senhor, nas tuas promessas. Eu comecei a conversar, rasgar meu coração com Deus. E aí eu falei, Deus, é promessa tua, Senhor. E, irmãos, isso eu orei, acho que durante uns 3, 4 dias eu orei dessa forma. E um dia eu fui dormir, fiz essa oração, assim, antes de dormir ele estava, E quando eu acordei, irmãos, a pele dele saiu igual, eu falo isso, esse testemunho já dei várias vezes, quem me acompanha sabe, saiu igual couro de cobra, e saiu assim,
ficou na cama, assim, um couro de cobra, a pele dele todinha. E a partir daquele dia a pele dele foi limpa. Ficou algumas feridas, porque eram muito fundas, né, as feridas, mas assim, questão de uma semana já estava limpinha. Assim. Saiu toda a doença. E aí, como ele coçava muito, né, por ser criança, não conseguia se controlar, tinha parte, principalmente na virilha, estava em carne viva. E aí aquelas feridas ficou um tempo, né, durante um tempo ali, mas depois até as feridas saíram. Ele foi curado instantaneamente, irmãos, assim, um milagre de Deus. E eu criei numa promessa do Antigo Testamento, dos Salmos. Eu falei, praga alguma chegará à minha tenda, eu profetizando isso, crendo, não reclamando, mas agarrando a promessa pela fé. E eu recebi esse milagre. Poderia contar outros aqui, mas como eu falei, o tempo é curto. O que eu quero ensinar aqui para vocês? Que promessas a gente agarra não por necessidade, mas por fé. Não é, porque tem ali na Bíblia. Deus fez com o irmão lá da... Você vai ver isso muito acontece na igreja. Às vezes uma pessoa é curada na direita, na esquerda, do teu lado, uma pessoa é batizada no Espírito e muitas vezes não acontece com você. Muitas vezes você está com o coração duvidando, você tem dúvida, você não tem a fé suficiente. Por isso você tem que se aproximar de Deus, buscar mais a Deus, se envolver mais com Deus, buscar o sobrenatural de Deus, irmãos. Eu conheço pastores que muitas vezes, em vez de acrescentar fé na vida das ovelhas, eles acabam tirando, porque eles mesmos não creem, né? Então, assim, nós, como a Bíblia fala, os líderes, nós temos que ser exemplo de fé. Então, assim, irmãos, eu procuro me envolver no sobrenatural de Deus cada dia mais, porque eu quero crescer na fé cada dia mais. E a Bíblia fala, errais por não conheceres. Mateus 22, 29 fala assim, errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, assim, você não conhecer a Escritura e o poder de Deus é um erro, né? Tanto você tem que conhecer a palavra, também você tem que conhecer o poder de Deus. Porque tem muitos pastores, irmãos, que não entendem, nem compreendem esse versículo e ficam achando que o poder de Deus era só para os apóstolos, era só para Abraão, para Isaac. Aí alguns vão dizer assim, mas pastor, hoje em dia não é mais igual. O Deus mudou. O que mudou? Os homens hoje em dia são mais pecadores? Pode até ser isso, mas não foi isso que mudou. Porque eu creio que Deus nunca operou pela santidade de ninguém. Tudo é misericórdia, mas é pela fé. Não pense, irmãos, que Paulo, que operava na vida dele e nas pessoas, não é pela santidade, pela perfeição de Paulo, de Pedro, de Judas, que também operou. Não sei se você sabe que também Deus operou através da vida de Judas. Não foi só os outros 11 apóstolos, chegou em Judas, não operava. Não, Judas também foi um instrumento na mão de Deus ali. Né? Quando Jesus enviou os seus discípulos a pregar o evangelho, eles expulsaram o demônio, todos eles ali operaram através da vida deles. Aí você fala assim, mas o que mudou? Eu vou te dizer o que mudou. Mudou a fé. Por que Deus não opera, não abre o mar vermelho, não faz aquelas coisas que ele fazia no Antigo Testamento? Eu creio que quanto mais os anos vão passando, não só creio, a palavra de Deus vai se cumprindo, né? O amor de muitos estão esfriando, a fé também vem diminuindo. Jesus fala assim mesmo, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Então, assim, à medida que os anos vão passando, cada dia mais, Satanás tem investido nisso, em tirar a fé das pessoas. E é tão sério isso que em Mateus 13:58 fala assim, olha aí, esse texto ele é fundamental para você entender por que não é o homem, não é as igrejas, não é o pecado, não é simplesmente a fé do povo que tem diminuído. Por isso que os milagres têm diminuído. Mateus 13:58, a palavra de Deus fala assim, e Jesus não operou ali por causa da incredulidade do povo. Não foi porque Jesus não quis operar, não foi porque o poder de Jesus diminuiu, foi simplesmente porque a incredulidade do povo. Né? Um versículo antes ainda fala, não há profeta sem honra na sua casa. Ele estava operando ali entre os seus. Isso acontece muito, irmão, sabe? Às vezes você vai ver que vai vir pastores que vêm de outro país e aí começa a operar. Porque as pessoas, às vezes, convivendo com um pastor que vive ali na igreja, congrega, as pessoas começam a diminuir a fé.
Você vai ver, e esse pastor, já vi testemunhos disso, e esse pastor que é muito usado às vezes na África, no Japão, um lugar assim, na igreja dele ele não é usado igual. Por quê? O profeta ele não tem honra, senão na sua casa. Às vezes a pessoa não honra o pastor, não começa a ver ali, eu estou vendo o filho dele, eu estou vendo ali a mulher, aí vê falhas, vê limitações, e por ver limitações acha a si mesmo, esse aí Deus não vai operar não. Irmãos, não é pela santidade, é pela tua fé. Você vai alcançar os milagres de Deus pela tua fé. Não é, eu sou perfeito, o pastor é perfeito, então... Não, Deus, ele opera. Eu já vi gente que eu falo, meu Deus, como pode? Pessoas que falavam mal da vida e tudo, e Deus operava milagres através da vida dela. Até na minha vida foi operado isso. Então assim, irmão, eu lembro que no início, eu estava no início da caminhada, o rapaz estava com uma doença que não tinha cura. Eu não era obreiro, eu estava começando na igreja, ainda estava assim todo... E aí Deus me chamou lá na frente e eu orei por aquela pessoa, a primeira vez que eu fui usado em cura. E aquela pessoa saiu pulando ali. Ele tinha um problema nas partes íntimas dele, que não tinha cura, que tinha água, não sei o que, ele não podia pular, não podia andar, não podia trabalhar. E aí eu orei ali e naquela mesma hora ele começou a pular lá e eu até fiquei assustado. Eu falei, meu Deus. E eu sem mérito nenhum. Foi a fé dele, mas Deus usou a minha vida. Começou ali. Então, irmãos, isso aqui é para você entender que o poder de Deus não diminuiu e nem que a culpa agora é dos pastores e dos líderes. Nada disso. A culpa simplesmente é da fé, que muita gente já não tem mais fé. E aí por isso Deus não opera. É simplesmente isso. Porque Paulo era mais forte do que todo. Não tem nada a ver. Se você acredita nisso, então comece a idolatrar Paulo. Já é um pecado. Por isso que não é a santidade de Paulo nem a santidade de Pedro. Tem um outro estudo que eu posso explicar sobre isso. Mas não é a perfeição do homem, é a tua fé. Você agarra os milagres, o sobrenatural, a cura, as promessas de Deus. É pela fé. Deu para entender? Fé. Primeira coisa, você tem que entender isso. Onde eu quero chegar com isso? Eu vou falar agora de um texto que fica em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Aqui, irmãos, olha aqui, eu vou ler para vocês. É um texto que muita gente não entende, tem briga, tem confusão. Eu já vi gente, por não querer dizimar, fala isso, fala aquilo outro. Eu já vi na internet, tem um monte de gente que não quer congregar simplesmente porque não quer dizimar, que fala, vou dar dinheiro para o pastor, vou dar dinheiro para fulano. Eu vou te explicar aqui, irmãos, e você vai entender, e eu posso dar um breve testemunho da minha vida. Aqui, olha, a Bíblia fala... Malaquias 3,10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12, presta atenção nesse versículo 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? E no versículo 18 ele vai falar assim mesmo: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, presta atenção, muita gente aqui, a pessoa não entende. Eu já ouvi várias coisas em relação a Malaquias. Primeiro, pessoas dizem assim mesmo: quando ela vê que a igreja, nem todo mundo prospera, aí começa os líderes falarem assim mesmo, essa prosperidade aqui não é só finança, começa a falar, é saúde, e isso tudo é bênção também, é prosperidade. Mas esse texto está falando aqui, irmãos, é de parte financeira mesmo. Não tem negócio aqui de... Eu sei que repreender o devorador tem a ver, sim, com certeza. Se você... Não adianta ganhar um monte e gastar tudo com um médico. Eu sei, tem a ver, sim, com certeza. Mas ele está falando de derramar bênção sem medidas, irmãos. E tem dinheiro ali envolvido também. Tem parte financeira, tem várias coisas, né? Saúde,
livrar de doença, essas coisas. Aqui envolve muita coisa. Claro, a bênção de Deus não dá para... Ela não se limita somente à parte de finanças. Não, a parte financeira. As bênçãos de Deus, ela vai saúde, em todas as áreas. Paz. Então, assim, é muita coisa. Mas, tá falando de parte de dinheiro aqui. Também. Deu para entender? Porque tem gente que acha que não. Então aqui Deus vai abrir as comportas do céu. Aí quando a pessoa está passando necessidade, aí o líder, por não entender o texto, e por não entender que a responsabilidade já não é mais de Deus, aí a pessoa começa a falar assim, não, mas é por fulano, é por ciclano, você está sendo abençoado. E tá, Deus abençoa de todas as formas. Mas tem duas coisas aqui que você pode não estar sendo abençoado. Porque aqui é benção, está falando de benção. Eu vou falar de duas coisas que você pode não estar recebendo esse aqui. A primeira, eu acredito que é a mais comum. Você não entendeu o texto. Você não entendeu que as promessas, elas têm que ser por fé. Você tem que acreditar, você tem que crer. Você tem que dizimar, é um ato de fé, você acreditar. E outra coisa, você tem que acreditar que você vai prosperar, que Deus vai te dar bênção, que é promessa de Deus, que você tem que agarrar as promessas de Deus, você tem que esperar. Eu vou te explicar que isso tem acontecido comigo. Primeira coisa. E a segunda coisa é que a primeira, as pessoas não têm a fé, não acreditam. Às vezes a pessoa vai ali por estar empolgado, eu não vou roubar a Deus, eu vou repreender o devorador. Às vezes a pessoa não tem nenhum ensino direito, então ela já entra errada, ela já entra assim, como eu entrei. Eu não estou aqui acusando ninguém. Durante muitos anos na minha vida eu fui ensinado isso. Olha, eu não posso roubar a Deus, é isso, é aquilo. Mas nunca eu tive um ensinamento de dizer assim, cara, é uma oportunidade, isso é uma promessa. Isso aqui não é uma cruz para você carregar. Isso aqui não é um castigo, alguma coisa, alguma provação, algo ruim. Não é algo ruim isso aqui. O que Deus está pedindo é uma oportunidade para derramar bênção sem medidas. E eu nunca fui ensinado assim. Então, durante muitos anos da minha caminhada, quando fui pastorear, durante muitos anos, eu não tive esse ensinamento. Então, eu ficava assim, vou repreender o devorador, e só de eu não estar doente, glória a Deus, tá bom. Então eu nem aplicava a fé para receber o sobrenatural de Deus na minha vida, para que as bênçãos realmente acontecessem sobre a minha vida. Então, assim, só de eu ter saúde, eu já estava assim, é isso aí. Então, vou dizimar para me ter saúde, que é coisa boa. Saúde, meu Deus do céu, é mais importante que o dinheiro. Muito mais. Então, assim, durante muito tempo eu fiquei só naquilo ali. E aí a minha vida financeira, irmãos, era um desastre. Eu trabalhava muitas vezes, não dava nem para pagar as contas, eu tinha que escolher. Durante muitos anos, eu já estava à frente de trabalho, já nessa luta. E aí um dia eu, lendo esse texto, Deus falou comigo, abriu a mente. Quando abriu a mente, já senti aquela fé. E aí eu fui no púlpito, e falei, isso já tem uns anos já atrás. E aí eu digo, cara, hoje eu entendi. Eu comecei a me expressar, a falar desse texto. Eu entendi que isso aqui é uma promessa. Que isso aqui não é é uma promessa de bênção. Não é vou te destruir. Não é um Deus querendo, chamar a gente de ladrão e de tudo que não presta e bota no banco, coisas assim, não. É uma oportunidade de ser abençoado. Quando eu aprendi isso, eu falei, olha, um dia eu vou dar dízimo de 100, de 200 mil, eu falei isso. Isso era coisa impossível na época que eu falei isso. Hoje em dia, as pessoas que me veem já sabem que isso é possível. Mas na época isso era algo assim, eu trabalhava numa fábrica, eu ganhava um salário mínimo aqui no Japão, então eu ganhava muito pouco, então era algo assim improvável. Mas eu já profetizei isso, crendo, eu falei, eu creio que vai acontecer isso na minha vida. E graças a Deus tem acontecido, graças a Deus, Deus tem sido bom para comigo, para com a minha família, e tem acontecido. Ainda não estou aonde eu quero chegar, mas vai chegar a hora. E aí a segunda coisa, qual é a primeira coisa? A primeira coisa é isso.
É você entender que é necessário ter fé. E a segunda coisa é quando aquela parte financeira já não é bênção. Ela pode ser maldição para a tua vida. O teu coração não está preparado. Então, quando aquilo não é bênção, tipo assim, olha, Deus fala, eu vou derramar bênção sem medidas. Aí a pessoa, porque se o dinheiro é bênção para você, se você está preparado, você vai receber. Só que tem pessoas que o dinheiro não vai ser bênção, vai ser maldição. Estou falando para os filhos de Deus. Eu conheço algumas pessoas que eu já vi, que na mídia, né, a gente vai acompanhando, a gente vai vendo, que a pessoa prospera um pouco, Deus abençoa um pouco aquela pessoa, já há adultério, já a pessoa já larga a mulher, já casa com uma mais nova, e aí começa a não ir mais para a igreja, começa a não buscar mais Deus, a pessoa já começa a se afastar de Deus, começa a passear todo final de semana, a gastar dinheiro, a ter carro bom, tudo, e aí até parar de dizimar. Cara, eu já vi de tudo. E aí, o que acontece? Para essas pessoas que o coração não está preparado, o dinheiro não é bênção. Aí sim, a saúde é bênção, a paz, tudo isso pode ser bênção. Mas a pessoa não está preparada para receber. E eu já vi, irmãos, muita gente dizer, eu estou preparado. Não está, irmãos. Porque se tivesse, você ia ser abençoado. Sabe por quê? Eu vou te explicar aqui. Olha o desejo de Deus. Deus, ele tem mais interesse de te ver abençoado, próspero, do que você mesmo. Olha o que ele fala no versículo 12. E todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Cara, ele está falando assim, olha, o mundo vai ver que você é uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, uma terra deleitosa. Deus, ele quer usar a tua vida como um testemunho de felicidade, de prosperidade, de uma vida abençoada. Deus, ele quer usar a tua vida como um testemunho vivo, a nossa vida. Mas para isso, o dinheiro tem que ser bênção. A parte das finanças, para você não pode, porque a Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu tenho visto muita gente. Irmãos, se você tem dificuldade para dizimar, já começa aí. Já é uma grande chance de você amar o dinheiro. Né? Eu vejo pessoas aí com compromisso no trabalho, mas não tem compromisso com a casa de Deus. Já é uma forma da pessoa dizer assim, olha, o dinheiro é mais importante do que a casa de Deus, do que a obra de Deus. A parte das finanças, do dinheiro é mais importante do que a casa de Deus. Eu estou dando alguns relatos aqui para você fazer uma autoanálise. Dizer assim, cara, porque tem pessoas assim, para chegar na casa de Deus, chega qualquer horário, tanto faz. E não é por um imprevisto, é porque não tem compromisso mesmo. Ah, eu vou me atrasar mesmo, tá? Se der eu vou, se der eu não vou, se não tiver nada para fazer eu vou. Mas para trabalho, a pessoa, sabe, e eu não estou falando que é errado você ser correto no trabalho. Tem que ser correto sim com o trabalho. Mas saiba colocar Deus acima de tudo. Deus é prioridade. Você tem que ter na tua mente que é mais fácil você faltar um dia de trabalho do que você faltar um dia de culto. Você entendeu? Quando você tiver isso no seu coração, você tá, opa, Deus é primeiro no meu lugar, não é o dinheiro. Isso é só para você fazer uma autoanálise. Tem pessoas, irmãos, porque qualquer coisa falta no culto. Já mostra que Deus não é o primeiro lugar na vida daquela pessoa. Não é. Buscar Deus não é o primeiro lugar. Ah, pastor, mas em casa. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu já vi pastores que param de congregar e se desviam. Começa a apostatar da fé. Pastores, que dirá ovelhas, né? Então, assim, você não ir na igreja, isso aí é barca furada. Você não se fortalecer, você não se alimentar, você não aprender. O salmista fala, Salmo 84, versículo 10, que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O que ele está falando ali? Um dia na casa de Deus é mais importante do que 1000 dias de trabalho. Você está entendendo? Então, assim, quando você for faltar um culto na igreja, você tinha que... Cara, se um dia na casa do Senhor é mais importante do que 1000 dias em qualquer outro lugar, então assim, para mim faltar um dia, eu podia ficar 1000 dias sem trabalhar. E aí você sabe que não dá para fazer isso. Eu estou dando exemplos aqui, sabe, irmãos, de prioridade. Então, você tem que entender que você tem que colocar Deus em primeiro lugar. O teu coração tem que ser, sabe, louco por Deus.
sabe? Deus tem que ser tudo na tua vida. E aí sim, irmãos, a tua vida começa a mudar. Porque o dinheiro já não vai ser mais maldição, o dinheiro vai ser bênção. O dinheiro vai ser... você vai entender, cara, Deus quer me abençoar. E ele começa, irmãos, a te dar sabedoria. Ele começa a abrir portas. Porque o desejo de Deus, irmãos, é que as nações vejam como a gente é próspero. Eu vejo isso acontecer muito com os judeus. Já falei isso algumas vezes lá na igreja. A gente vê os judeus todo próspero, tudo que faz, vive num deserto, sabe? E lá, sabe, rico, terra... apesar de eu não ter tanto contato com os judeus, mas assim, um pouco que eu sei é que é um povo próspero financeiramente. Apesar de não viver, ainda viver debaixo da antiga lei, não reconhecer Cristo como o Messias, apesar de todos esses erros, mas mesmo assim eles entendem muitas vezes mais Malaquias do que nós, entendeu? Eles entendem que isso aqui não é uma vara para derrubar, não, é uma forma que Deus quer nos abençoar. E aí ele explica por quê. Aí tem pessoas que dizem assim mesmo, mas isso aqui é para os judeus. Eu já ouvi gente falando isso. Na internet está cheio de pastor avarento, sei lá o que, tolo, falando, isso aqui é para os judeus. Irmãos, mesmo que isso fosse só para os judeus, eu ia até indagar a Deus, eu ia falar assim, Deus, mas por quê? O Senhor vai abrir as comportas do céu só para judeu? Por que para mim não? Né? Tem gente que fala, eu não quero dizimar, porque eu vou ofertar na igreja, eu não vou dizimar. O quê? Não tem uma promessa de oferta como essa. Não tem nada na Bíblia tão... Deus declarando de tanta forma assim, que ele vai abrir as comportas do céu, cara, e não vai ter lugar para a gente colocar as bênçãos. Então assim, é algo muito bom para mim deixar só para os judeus. Seria até uma injustiça eu dizer assim, Deus, cara, isso aqui, por que é só para o judeu? O senhor não gosta de nós? Só que isso é uma ignorância, porque isso não é só para judeu, não. Isso é para todos nós, né? Isso é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui não é a lei. Isso aqui é a promessa de Deus. Isso aqui, o dízimo, ele vem antes da lei. Você vai ver que Abraão já dizimava. Você vai ver que Jacó já dizimava. Isso é antes da lei. Então isso é uma promessa de Deus. Aí as pessoas, porque não querem fazer, aí começam a arrumar desculpa. Porque muitas vezes são avarentas. E aí ela arruma uma desculpa, arruma um jeito para não dizer. Irmão, isso aqui é promessa de Deus. Isso aqui é bênção. É uma forma. Eu vou falar, irmãos, depois que eu falei aquilo ali, ainda não se cumpriu. Eu ainda não estou dizimando os 200. Mas, irmãos, eu estou próximo. E vai chegar um dia. Dos 100, dos 200, eu estou próximo. E vai chegar um dia. A minha vida, a parte financeira, mudou muito, irmãos. Muito. Acabou os problemas? Não, irmãos. A Bíblia fala que no mundo você vai ter aflição. Tem problema. E tem problema, às vezes, até nessa parte mesmo. Também. No mundo a gente tem dificuldades. Tem luta. Mas uma coisa é certa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele vai cumprir. Mas nós temos que agarrar pela fé. Você tem que crer. Irmãos, aí por que não acontece na vida de todo mundo lá na igreja? Porque muita gente nem acredita. Tem muita gente... Irmãos, eu tenho visto. Eu sou pastor de igreja há algum tempo. A maioria das pessoas que passam luta na parte das finanças é porque não dizima. E quando dizima, elas não entenderam ainda. Porque é algo que eu não falo muito na igreja nisso. Eu falei há um bom tempo atrás. Aí eu não falo todo culto, até porque tem gente que quando vai falar dessa parte financeira, sabe, tem pessoas que ficam com raiva, tem pessoas então a pessoa às vezes não entende. Então eu fiz esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer, irmãos, sabe? Aprenda. Olha, hoje, graças a Deus, irmãos, eu não preciso de salário da igreja. E eu nunca precisei, graças a Deus, né? Apesar das dificuldades e tudo ali, é uma área que Deus tem me abençoado fora da igreja. Tenho uma firma, eu trabalho com caminhões, tenho como se fosse uma transportadora, trabalho com
peças de carro aqui no Japão. Assim, é pequena ainda. Estamos lutando, tá no começo. Mas é algo assim que eu vi que é a mão de Deus. Que eu não tenho sabedoria, não sou inteligente o suficiente, não sou homem de negócio. Eu vi que é a mão de Deus mesmo, me abençoando, nos abençoando. E então, assim, irmãos, isso aqui é só um exemplo para você entender a importância de você agarrar as promessas de Deus, né, pela fé. E quando alguém vier falar assim mesmo, isso é para o judeu, não é para ti, tu fala assim, deixa de ser ignorante, irmãos. É gente ignorante. E olha, tem no Novo Testamento, Mateus 23, Jesus fala sobre isso. Né? Ele fala ali, inclusive ele fala assim para trazer, dai o dízimo do coentro, ele começa a falar. E aí um dia eu estava explicando isso pro cara, e o cara falou assim, não, mas isso é para judeu. Mesmo quando eu achei no Novo Testamento para ele, ele ainda disse assim, isso é para judeu. Aí eu vou lá em Hebreus 6, Hebreus 7, que fala também sobre isso. E aí a pessoa sempre arruma uma desculpa para não dizimar. Sabe, irmãos? Aí a pessoa, quando ela já tem um coração assim que ela não quer. Irmãos, eu nem insisto, irmãos. Eu sei que se aquela pessoa não quer ser abençoada, Deus vai levantar. E eu estou pregando isso aqui, irmãos, porque eu tenho um sonho, que é a igreja de Cristo, que levante homens, sabe, cheios do Espírito Santo de Deus, que Deus abra a mente, sabe, empresários, porque um dia, eu já falei isso lá na igreja, eu quero fazer aqui no Japão coisas que eu não vejo, templos assim, irmãos, semelhante aos que tem no Brasil, aos que tem na Europa, na Europa não, nos Estados Unidos, né, na Europa eu não sei, mas eu sei que no Brasil tem aqueles templos, o que tem na Ásia ali, na parte da Coreia do Sul também. Então, assim, eu quero aqueles templos gigantescos mesmo, de 5.000 pessoas, sabe, sentadas. Eu creio que, apesar de isso ser algo assim, que não existe aqui no Japão, né, um local onde caiba um estádio de 5, 10 mil pessoas. Isso aqui, a gente quando vai ter algum evento muito grande, o pessoal geralmente aluga uns lugares aqui, mas não tem nada a ver com igreja, né? Mas eu sonho. Mas claro, se tem esse local que tenha pessoas. Então, mas que a igreja venha ter condições, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente, por não entender, as pessoas às vezes ficam passando, sabe? E eu creio, irmãos, que Deus vai levantar ali empresários na igreja, pessoas vão crescer. Mas você tem que entender isso. Você tem que entender que o dízimo é uma oportunidade que Deus tem para te abençoar. Para que, olha aqui, versículo 18. E todos verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe, irmãos, Deus ele chega a falar assim, é melhor dar do que receber. O verdadeiro cristão ele tem que entender que nós temos que ter uma vida próspera sim, irmãos, sabe? Nós temos que poder abençoar pessoas. Então porque eu não sou próspero financeiramente, então então é porque eu não tenho Deus? Não, irmãos, Deus sabe de tudo, de todos, mas eu creio, pode até ser, mas eu creio, irmãos, que nós não somos que nem prego, né, que temos que todo tempo levar na cabeça, né? Tem gente que acredita isso, que o crente é igual prego, tem que viver só debaixo de martelada. Não, irmãos. Deus ele quer o melhor para nós. Isaías 1,19 fala assim, ouvides a voz do Senhor, comereis o melhor dessa terra. Ouça a voz de Deus, irmãos. Isso é promessa para você. Deus quer o melhor dessa terra para você. Os ímpios aí, sabe? Agora, entenda, irmãos. Peça para Deus um coração puro, que isso não venha transformar a tua vida. Que eu tenho visto até pastores, sabe, largando a esposa. Começa a melhorar um pouquinho, irmãos. Já parece passou a vida toda com a esposa. Aí já larga a esposa, larga a família. Já vi gente largando a igreja, né, para casar com uma outra mulher. Cara, isso nunca foi bênção. Você tá entendendo? Seu coração nunca... Então tenha um coração, sabe, em que verdadeiramente o dinheiro venha a ser bênção para sua vida. E faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise assim, fala assim, cara, eu preciso melhorar. Eu vou falar algo, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Porque eu sei que Deus tem pressa de me abençoar.
Então eu preciso ter um coração obstinado, cada dia mais, por Deus. Que você peça isso a Deus. Peça sabedoria. Peça discernimento espiritual. Peça a Deus para ver se o que eu estou falando aqui é de Deus ou não. Pois é, entenda, irmãos, que isso aqui é uma promessa de Deus. Entenda que dízimo é uma oportunidade que Deus tem para te abençoar, para derramar toda a sorte de bênção sobre a tua vida. Entenda isso. Não fica que nem aqueles outros avarentos que ficam aí na internet, ou às vezes, o dízimo é da antiga aliança, o dízimo é para judeu. Não tenha mente pequena como alguns aí que tem isso aí, irmãos. O dízimo é para nós. É uma forma que Deus quer nos abençoar. Mas para isso, tenha um coração obstinado, assim, sabe, dedicado a Deus. Entrega o teu coração a Deus. Pastor, mas eu não tenho um coração ainda, pastor. Eu confesso para o Senhor que se eu enricasse hoje, provavelmente eu no primeira briga, porque é assim também, irmãos, é assim. Talvez você hoje está bem aí com a tua esposa, e aí você tá na pindaíba, e aí você fala assim mesmo para mim: pastor, eu amo a minha esposa, eu tô bem, com ela eu não vou me separar não. Quando tá tudo bem, beleza. Mas aí na primeira briga, na primeira crise do casamento, a primeira coisa, porque o dinheiro ele vai atrair Jezabel com certeza, irmãos. Tanto para o homem quanto para a mulher. Isso aí né, você começa a andar com um carro melhorzinho, as pessoas começam a ver que você tem umas condições melhor, vai aparecer sempre. Aí é nessa hora que na hora da crise é que Satanás vai oferecer os banquetes dele. E aí é que eu quero ver, irmãos. Por isso, tenha um coração, sabe, obediente a Deus, que o dinheiro verdadeiramente venha a ser bênção na tua vida, que você venha cumprir as promessas, porque olha como é, no mesmo livro de Malaquias, que Deus vem falando ali, ele fala assim mesmo, que ele detesta o divórcio, é algo que ele odeia. Você vê, ele fala, depois ele vem falando, ele começa falando disso, que Deus odeia o divórcio, e aí as pessoas não entendem. Uma coisa está ligada à outra, irmãos. Porque o divórcio, muitas vezes, vai destruir famílias, crianças que são... Eu já ouvi casos de crianças, irmão, aparecer problemas de doenças depois que acontece o divórcio. Pessoas que trazem problemas psicológicos. Pessoas que vão para o homossexualismo depois de um divórcio. Então, irmãos, o divórcio nunca é bênção. O divórcio é tristeza, é maldição. Por isso, se o dinheiro, se a prosperidade financeira te faz destruir a tua casa, nunca foi bênção. Agora, se você tem um coração de dizer assim: pai, independente da crise, eu vou sempre lutar pelo meu casamento, eu vou sempre lutar pela minha família. Pai, pode me abençoar, pai, porque é aliança aqui, no independente, estou rico, estou pobre, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar para estar debaixo da tua vontade, na tua casa. Cara, mesmo que você não tenha esse coração, comece a orar para que você tenha esse coração. E aí sim, irmãos, Deus vai derramar bênçãos sobre a tua vida. Eu creio que a única forma, por isso que ali não está escrito, olha, Deus vai derramar dinheiro. Está falando de bênçãos. Dinheiro é algo que ele pode ser bênção, mas ele pode ser maldição. Por isso ele fala é bênção. Quando o teu coração for um coração que verdadeiramente o dinheiro é bênção, cara, é o desejo de Deus. É o que Deus quer. Ele quer, irmãos, com certeza que você tenha um coração para abençoar outros. Que você tenha, sabe, condições de abençoar outros. Que às vezes até o coração quer abençoar, mas não tem condições. Você entendeu, irmãos? Sabe, eu poderia aqui falar de algumas coisas a mais, mas o meu tempo já esgotou. E se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, sobre a importância de você dizimar, digita faz um comentário aí, tira tuas dúvidas, escreve aí: olha, pastor, faltou isso, faltou aquilo outro. Eu sei que tem muita coisa, mas eu sei a dificuldade que é para as pessoas assistirem esses vídeos meio compridos. Então assim, irmãos, se você tem dúvidas, manda para mim, manda aqui mesmo na descrição, eu vou estar lendo, eu vou estar correndo atrás. Espalhe esse livro, que tem muitos pastores, sabe, com dificuldade ali, sabe, irmãos. Olha, eu trabalho, eu tenho meu serviço, daqui a pouco eu vou sair para trabalhar. Ainda trabalho. A firma, como eu falei, ela é pequena.
é necessário. Mas tem muita coisa, irmãos, que a gente às vezes deixa de fazer por estar preocupado ali mesmo. Poderia estar servindo, poderia estar com mais tempo. Mas eu também não reclamo não, que é bênção o meu trabalho, é a melhor coisa. Sabe por quê? Olha como é bênção de Deus. Eu tenho que terminar logo, mas é assim. Eu lembro que há anos atrás eu queria, né, ser uma pessoa assim, gosto de carro, queria ter um carro melhorzinho. Mas aí eu lembro que onde eu trabalhava, as pessoas, os ímpios sempre falavam assim, pastor andando com carrão, pastor andando... Sempre eu ouvia isso, sabe? E era tão cruel que eu falava assim, Deus, eu não posso nem sonhar em ter, mesmo eu trabalhando, não posso nem sonhar em ter um carrão, para não dar escândalo, né? Que a Bíblia fala que é impossível. Sabe, irmãos, mas eu posso... Não é nem carrão meu, assim, hoje em dia tem um ali que é um carro grande, como se fosse um... É bom, é um carro bom. Mas, graças a Deus, sabe, irmãos, eu estou há 15 anos mais ou menos à frente de trabalho. Eu nunca tive um salário da igreja, sabe? No começo eu até precisava, se tivesse, só que a igreja não tinha condições. Hoje, irmãos, a igreja continua, não é uma igreja muito grande. Aqui no Japão é difícil uma igreja muito grande. Seria algo muito pesado eu tirar qualquer coisa ali para mim. A gente sabe a luta que é para pagar um salão, tudo. Então assim, mas graças a Deus, irmãos, hoje em dia eu sou um dos maiores dizimistas ali da igreja e eu não tenho necessidade de ter um salário da igreja. Graças a Deus. Então assim, irmãos, eu não recebo ajuda nem com R$ 1, nem com um litro de gasolina. Graças a Deus, assim, a minha ajuda vem de Deus. As bênçãos estão vindo de outro lugar, né? Não que não possa vir dali, né? Se viesse também, né? Só que eu acho que até isso Deus fala assim, cara, até para ninguém pecar, falar mal de qualquer coisa, Deus me abençoou de outra forma, abriu as portas de uma outra forma. Hoje eu também, além de ser pastor, também sou empresário, então Deus tem aberto as portas de outra forma. E o que eu quero falar aqui com isso, sabe, irmãos? É que é errado você ser abençoado ali. Não é não, irmãos, sabe? A Bíblia fala que aquilo que você quer para você, você tem que desejar para os outros. Tem muita gente, irmãos, que quando vê alguém prosperando dentro da igreja, em vez de ficar feliz, causa inveja. Cuidado com isso. Tá entendendo? Que às vezes as pessoas falam mal dos pastores que são prósperos, que tem um carro bom. Não é por falar que é errado, é simplesmente inveja, porque queria estar no lugar deles. E como não tá, começa a falar mal. Então assim, cuidado. Quando você vê um homem de Deus que é próspero, fique feliz, irmãos. Porque esse é o desejo de Deus para todos nós. Não fica falando mal, não fica com inveja. Porque quando você fala mal, muitas vezes isso é inveja. Porque você queria estar lá naquele lugar. E como você não tem condições, aí você pega, porque é errado isso. Não é, irmãos. O povo de Deus, ele tem que ser próspero, ele tem que ser abençoado. E você tem que ter um coração que fala assim, cara, meu pastor não pode estar andando com o pior carro, não pode morar na pior casa. Não, ele tem que morar. Você tem que ter um coração de querer o bem para os outros, não só para o seu pastor, para o teu irmão, para o teu vizinho, sabe? Para aqueles que congregam, para aqueles que servem a Deus, para os teus irmãos mesmo. Tem que querer o melhor para cada um. Tenha um coração assim. Porque tem muita gente que tem inveja, irmãos, quando vê alguém prosperando. Nunca tem inveja. Sempre deseja. Uma coisa que eu falo lá na igreja, e por isso que eu estou falando isso, irmãos. Ensinando isso. O meu desejo, a minha felicidade também é quando os meus irmãos são felizes, que estão prosperando. E essa é a felicidade de Deus, irmão. Se eu sinto isso quando eu vejo um irmão abrindo um negócio, quando eu vejo, sabe, tem alguns irmãos lá que mexem com alguns negócios, algumas coisas, quando eu vejo prosperando, que eu fico, cara, eu falo, meu Deus, que felicidade, tá bem, tá crescendo. Isso é bênção, irmãos. E a pessoa, quando ela cresce, ela pode ajudar outros, até você invejoso, que não é o caso de vocês, que não, vocês não são invejosos, alguns, em nome de Jesus. Amém? Deu para entender, né, irmãos? Não estou falando que você é invejoso, não. Se você for, já te arrepende, tenha um coração que não tem inveja de ninguém. Em nome de Jesus, irmãos, que Deus abençoe a todos. Essa mensagem é para que você possa crescer financeiramente. E já foi muito tempo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.